Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, amados. Bem-vindo à Igreja da Fé Cristã. Bem-vindo à família Fé Cristã. Eu gostaria de convidar você, nessa noite, a fechar os olhos. Se você puder levantar as suas mãos como um sinal de entrega nessa noite. Que noite especial, que maravilha podermos estar diante do Pai. Hoje o Senhor nos chama para cear, para nos sentar à mesa com Ele. Então é um dia muito especial para nós, que entendemos a seriedade deste ato. Com seus olhos fechados, com as suas mãos levantadas, começa a se entregar aí no seu lugar. Nós estamos vivendo o ano do reino. Nós fomos convidados para reinar em vida. E nós temos todos os motivos para louvar e engrandecer aquele que vive, aquele que reina. Espírito Santo de Deus vai tomando o teu lugar. Espírito Santo de Deus, enche esse ambiente com a tua presença, com a tua unção. A unção que quebra todo jugo. Ah, Espírito Santo de Deus, as nossas expectativas nesta noite estão no Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E nós saímos, ó Pai, da nossa casa como aqueles que saem para vencer, para entregar a Ti, ó Deus, o nosso louvor, porque nós entendemos que o Senhor habita em meio aos louvores. E um grande mover de águas acontecerá aqui nessa noite. O nosso coração está totalmente voltado a Ti. A nossa mente, Pai, está alinhada com o trono da Tua graça. E nós entendemos que algo soberano e sobrenatural já está acontecendo aqui nesta casa. Toma, Senhor, o Teu lugar. Toma, Senhor, o Teu lugar na nossa vida. Toma o Teu lugar no início deste culto. Senhor, nós levantamos a Ti. Erguemos ao Senhor um trono de louvor e de adoração. Aí no seu lugar, fala para Ele: nós erguemos a Ti um trono de louvor e de adoração. Toca em nossas vidas, Senhor. Ministra-nos através da Tua santa palavra. Nós estamos abertos, Pai. Nós estamos abertos para nos entregar totalmente a Ti, sem reservas. Senhor, nós quebrantamos o nosso coração diante de Ti. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Pedimos perdão pelas nossas iniquidades. Pedimos perdão, Senhor, pela dureza do nosso coração. E nós cremos que a Tua unção, o óleo fresco já está sendo derramado sobre a nossa cabeça. O sangue que foi vertido na cruz do Calvário já está sendo derramado nesse ambiente. Porque nós entendemos que a única coisa que pode impedir a Tua manifestação, a única coisa que nos separa de Ti são os nossos pecados. E nós cremos, Pai, que nesta noite o Senhor nos perdoa e nos purifica.
e estamos aliançados contigo, para que aconteça uma grande obra nesse lugar. Uma grande obra irá acontecer nesse lugar. Uma grande obra irá acontecer nesse lugar. Em nome de Jesus, você que acredita nisso, aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia! Em nome de Jesus, obrigada, Deus, porque ao som dos louvores nós vamos ver o ambiente sendo tomado pela sua presença. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Espírito Santo paira sobre nós. Já posso ouvir trombetas e trovões, e a voz de Deus quebrando o jugo, nos dando vestes de louvor. Já posso ouvir os ossos que se juntam, se levantam como um povo. É o exército de Deus. Já posso ver diante do seu trono 7 tochas de fogo ardente, 7 espíritos de Deus. Já posso ver diante do seu trono 7 tochas de fogo ardente, 7 espíritos de Deus. E estão aqui para revestir a cada um de nós com vestes de louvor. E estão aqui para revestir a cada um de nós com vestes de louvor. Já posso ouvir trombetas e trovões, e a voz de Deus quebrando o jugo, nos dando vestes de louvor. Já posso ouvir os ossos que se juntam, se levantam como um povo. É o exército de Deus. Já posso ver diante do seu trono 7 tochas de fogo ardente, 7 espíritos de Deus. Já posso ver diante do seu trono 7 tochas de fogo ardente, 7 espíritos de Deus. Estão aqui para revestir a cada um de nós com vestes de louvor. Estão aqui para revestir a cada um de nós com vestes de louvor. Na força do louvor eu vou conquistar, na força do louvor eu vou avançar, na força do louvor eu vou edificar a ti, Senhor. Na força do louvor eu vou conquistar, na força do louvor eu vou avançar, na força do louvor eu vou edificar a ti, Senhor. Na força do louvor eu vou conquistar, na força do louvor eu vou avançar, na força do louvor eu vou edificar a ti, Senhor. Pra ti a
Vamos continuar adorando ao Senhor, amém? Que o grito já foi dado lá na cruz por amor a nós, amém? Foi dado na cruz. Oh, filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado.
na cruz. Que nesta noite você possa dar o grito: Jesus morreu por amor a nós, amém? Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que vocês têm vivenciado, mas de uma coisa eu tenho certeza: que o Senhor te ama. E se Ele trouxe aqui nesta noite é porque Ele tem algo especial com você. Então que possamos declarar mais uma vez esse refrão: que o grito já foi dado na cruz por amor a nós. Amém? Filho de Davi, mais uma vez, forte. Filho de Davi, peça o seu milagre nesta noite. Provoque o seu milagre. O grito já foi dado na cruz. Preciso de um milagre, tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Aleluia. O grito já foi dado na cruz. O quebrantado coração, ele move o coração de Deus. Será que você pode repetir isso? O quebrantado coração move o coração de Deus. E é assim que nós estamos aqui hoje, com os nossos corações quebrantados diante de Jesus. E gratos pela sua bondade, gratos pelo seu infinito amor. Aleluia. Para a cruz, para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. E merecida a vida, de graça recebi. Por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,
mostrou o quanto é fiel. Obrigado, Senhor, nós somos gratos. Gratos porque a cruz nos salvou, porque nós somos salvos pela cruz. E quando nós lembramos da cruz, a nossa fé e a nossa esperança, ela precisa ser avivada. Ela precisa arder dentro de nós, porque foi nela que Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Foi lá que Ele pagou o preço em remissão dos nossos pecados, para que hoje nós estivéssemos aqui, adorando e exaltando o nome desse Deus. Então que nessa noite, você não permita que nada, absolutamente nada, te afaste do amor de Jesus. E se você quer nisso, vamos declarar que foi pela cruz que nós somos salvos. Pela cruz pela cruz sem palavras me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Diga palavras de amor ao Senhor. Jesus, eu te amo. Pai, obrigado. Eu te adoro, eu te louvo, eu te entronizo, porque só Tu és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Aleluia.
respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Que essa seja a sua declaração. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus, és o Alfa e Ômega. De todo o coração, mais uma vez. És o Alfa. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia. Santo, 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 santo. Glória a Deus. Vamos juntos em uma só voz declarar o nosso decreto de 2025. Podem acompanhar no telão. Como igreja de Cristo na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração
sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal, de oração, jejum e santidade. Vamos alcançar os perdidos, apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nessa sociedade. Que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus e o inimigo de nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres, alcançando o necessitado, a viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas, familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. O seu testemunho tocará muitos corações, e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda a força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, toda honra e toda glória para todos sempre. Aleluia! Declare comigo, em 2025, vamos reinar em vida. Em 2025, vamos reinar em vida. Em 2025, vamos reinar em vida. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar, igreja. Pelo YouTube, eu gostaria de reforçar a importância de seguir a Igreja da Fé Cristã nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no YouTube, Igreja da Fé Cristã. Assista pelo menos 2 vídeos durante a semana no YouTube. Curta, comente, compartilhe o vídeo. É importante para nos edificar, que a palavra venha fazer parte das nossas semanas. Faça um check-in ao chegar na igreja no Facebook. É um ato importante, uma vez que você identifica, uma vez que você comunica que você está na Igreja da Fé Cristã, mais pessoas têm acesso, né, à igreja e podem, uma vez ou outra, nos visitar, fazer parte do nosso reino. Importante mencionar que os nossos cultos ocorrem às sextas-feiras, no horário das 20 horas, e aos domingos, ao horário das 7 horas. Então, fica o aviso para todos os irmãos. Domingo, dia 13, no horário das 10 horas da manhã, nós teremos o nosso batismo. Essa data tão especial, tão importante. Nós vamos deixar aqui o endereço de realização do batismo. O batismo é super importante, é uma declaração pública da escolha por Jesus nas nossas vidas. Então você que tem essa vontade, tem esse desejo de se batizar, por favor, preencha o formulário que nós vamos disponibilizar através desse número aqui de WhatsApp. Você que faz parte de uma célula, procure o teu líder de célula, ele já tem esse formulário fácil para você e pode disponibilizar ele para ti, para que você consiga fazer a realização do formulário. Você que já preencheu esse formulário, por favor, esteja presente na igreja no dia 12, um dia antes, às 7h30 da noite,
nesse dia a gente vai fazer o curso para o batismo. Então é de suma importância a tua presença aqui nesse dia. Finalizo aqui a minha participação nos avisos. Daqui eu já consigo ver que bela é a igreja, que lindos são os irmãos que estiveram presentes nesse dia. Que o culto de hoje seja maravilhoso, que ele edifique a tua alma, que a palavra de hoje seja um diferencial na tua vida e que você saia daqui diferente de como você entrou. Muito obrigado pela atenção e um ótimo culto para todos vocês. Temos vivido como Igreja de Cristo, um poderoso derramar da graça e do favor de Deus. « 2024 foi um ano de colheita daquilo que foi gerado ao longo de anos, através de muita oração e jejum. Cremos que a semente foi plantada e cultivada com muito amor na sociedade bragantina e o evangelho anunciado por nós chegou muito longe. Colhemos o testemunho de muitas vidas tocadas pelo poder de Deus. Vivemos o cuidado de um Pai amoroso que renova sua misericórdia. A cada dia sobre nós. Continuaremos servindo ao Senhor de todo o coração, dedicando as nossas vidas incansavelmente para a pregação da sua palavra como discípulos neste tempo profético. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Como é bom estar aqui. Pode deixar a luz quente. Diminui a intensidade para mim. Aqui, isso, deixa a luz clara. Captando no vídeo de transmissão, por favor. Luz quente. Diminui os cobs, luz quente, isso, dá uma diminuída na intensidade, por favor. Essa luz misericórdia, parece de Boeing 777, pode diminuir um pouquinho, deixa quente, por favor. Ainda ela está muito agressiva. Muito forte. Diminui. Aumentou. É para cegar o pastor. Diminui, filho. Bem. Deixa um só. Isso. Agora a luz quente. Diminui, não. Diminui a intensidade dela para mim. Ou se não apaga, só deixa por favor o LED. Isso. Só deixa os LEDs. Os par LED. Cega mesmo, ó. Eu fico sem enxergar mesmo desligando. Não é? O pessoal do louvor não sofre. Misericórdia. Enquanto nós tentamos o ajuste que a gente faz toda semana e fica bom, nós vamos ver um vídeo que eu mandei para a mídia. Está carregando. Enquanto carrega, eu vou falar a respeito
do sábado alternativo que aconteceu ontem na chácara da Michele Calegari e do Daniel Calegari. Foi muito bacana, muito divertido. Festa, brincadeiras, louvor, adoração, uma experiência assim com Deus tremenda. E essa ligação, né, tão forte de irmão para irmão, né? Ainda está muito forte, Mate. Quero agradecer ao Mate, que se desdobrou para poder estar aqui hoje. Glória a Deus, viu, filho, pela sua vida. Agradeço ao Gabriel, que já estava aí, Gabriel 1 e Gabriel 2. Ainda eu sinto falta daquela iluminação que a gente usa toda semana. Está muito agressiva para mim. Eu vou pregar com óculos de sol. Penso que o vídeo está aí? Solta lá. Aí vamos trabalhando na iluminação. Yeah. Hey, I was stuck inside that grave a long time. Didn't think I'd make it through those long nights. But you never late, you always on time. Remember when you got me out there? You got me out there. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, walk about the graveyard. Já foi? Acabou? Legal, vamos aplaudir Jesus? Ainda a luz está me incomodando. Deixa só o parlete ligado. Luz branca. O pastor está ficando de idade, vocês têm que entender isso. Eu falo assim, não fica brincando muito com a iluminação por causa da labirintite do povo. Ai, meu Deus. Parlede dá para ir, Mate? Parlede branco, pode ser. Aí a gente trabalha a intensidade. Uma outra coisa que eu preciso reforçar para vocês é a respeito da oração das mulheres às segundas-feiras. Está muito forte. E olha, a gente já tem assim muitas respostas do tempo de busca das irmãs nas segundas-feiras. Louvado seja Deus pelas nossas intercessoras, amém? E se você não teve condições de vir até agora, são 7 segundas-feiras, eu gostaria muito que você viesse, tá bom? Que Deus possa abençoar grandemente vocês. Quero falar dos aniversariantes de hoje. Nós temos algumas pessoas. A Sheila fez aniversário esta semana. Cadê Sheila? Sheila, um beijo no teu coração, nós te amamos. Você é muito especial, muito querida. Que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus. A Isadora também fez aniversário. Parabéns, minha querida. Agora casada, né? Feliz da vida. Esse casal é tão abençoado, amados. O Duque deu os recados hoje e a Isadora são tão abençoados. Convidou a igreja inteira para jantar na casa deles hoje. Não cabe no apartamento, né? Tá certo, não cabe. Falou, não é apartamento lá, pastor, é apertamento. Mas glória a Deus, né? É um lugar de paz, de alegria e de muito amor. Muito bem, a Creuza, querida, também fez aniversário. Mãe do Bruno, cadê Bruno? Tá aí, Brunão? Deus abençoe. Parece que eu te vi lá. Não é? Você se locomove, né, na velocidade da luz, não é? O pessoal sentiu tua falta lá, viu, na chácara, viu? Deus abençoe, viu? E diga para a mamãe que a gente ama muito ela e que a gente fez questão de deixar aqui os parabéns. Um parabéns especial também para a doutora Rosa. Cadê Rosa? Parabéns para você nessa data querida e que Deus te proteja, ilumine sua vida. Você está com frio hoje. Os seus dedos estão congelados, eu senti. Vamos tentar de novo, ó. Hoje é aniversário da Rosa.
parabéns especial para Rosa. Parabéns para você nessa data querida, e que Deus te proteja, ilumine sua vida. É parabéns rápido. Quando eu tinha programa no rádio, a gente cantava esse parabéns por conta do tempo. Aí a gente usa aqui também, com muito carinho. Rosa, que Deus te abençoe grandemente, você é muito especial. Davi, querido, Deus te abençoe. Eu quero também deixar aqui o meu carinho para o William e para o Alexandre. A mulher não está aqui hoje, né, a esposa, porque está trabalhando. Leva o nosso carinho para ela, né? Que Deus abençoe você que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Tá bom? Amo vocês. Evandro Januário, tá bem? Que bom. Você tá bem, né? Janaína, olha o sorrisão dela, Evandro. Glória a Deus. Amém. Olha para quem está ao teu lado, diga: se não está bom, vai melhorar, em nome de Jesus. Para outra pessoa: se não está bom, vai melhorar, em nome de Jesus. Para outra pessoa: se não está bom, vai melhorar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje é dia de ceia. Deus nos chama para perto dele. E a igreja do nosso tempo parece que não está interessada em se assentar à mesa, olhar nos olhos de Jesus e ouvi-lo. A igreja de hoje parece que está vivendo um tempo de esfriamento espiritual. Eu vi na internet dia desses um vídeo onde uma pessoa perguntava aleatoriamente: você crê em Jesus? Não. Ele abordava outra pessoa: você crê em Jesus? Não. Você crê em Jesus? Não. Você crê em Jesus? Não. Amados, de 10, acredito que uma disse: sim, eu creio. Que nós possamos ter um despertamento neste tempo, que você possa ser brasa viva no altar de Deus, para poder incendiar esta geração que está se perdendo e indo para o inferno. Hoje, Deus tem uma palavra especial para você que se assenta à mesa, para você que é filho e filha, para você que quer receber dele uma palavra de quebrantamento. E bendito é aquele que se humilha debaixo da onipotente mão do Senhor. Porque hoje nós fugimos do tratamento. Por que tem muito crente que sai da sua igreja e vai para uma outra, ou até mesmo fica sem congregar em lugar nenhum? Porque quando Deus começa a tratar, a pessoa não suporta, o seu ego não permite, o seu orgulho não deixa. A Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso. E nós precisamos compreender que somos orgulhosos sem admitir. E orgulho é igual ao mau hálito. A pessoa tem, mas não percebe. Só quem está perto sente. Então que nesta noite nós possamos nos apresentar diante de Deus com o espírito certo. Como foi dito aqui no altar na hora do louvor, a um coração quebrantado e contrito não resistirá, ó Deus. Amados, não basta fazer de conta que é o que não é, porque nós fazemos de conta que somos filhos e filhas de Deus, mas falta o comprometimento do coração, falta a entrega, falta o sacrifício, porque muitos pensam que ser de Deus é navegar em águas calmas, céu de brigadeiro. Essa foi boa, né, Janório?
Então nós precisamos, em nome de Jesus, permitir que o Espírito Santo nos trate, para que Ele possa livrar a nossa alma do inferno. Amados, o que acontece aqui é muito poderoso, e você precisa compreender, é muito mais do que vir para receber uma bênção. O diabo não está interessado em tirar alguma coisa de você, alguma coisa material. O diabo, ele quer te esfriar espiritualmente, roubar a tua fé. É por isso que ataca você, na sua vida emocional, sentimental, afetiva, na vida financeira, econômica, material, na sua profissão, na sua carreira, nos seus projetos. A intenção do diabo é de esfriar você espiritualmente e de roubar a tua fé. Por isso que quando você se levanta no nome de Jesus e diz: não, eu não vou permitir que o diabo acesse o meu coração. Ele pode falar na tua alma, mas você não deve aceitar as suas mentiras. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Ele é o arquiteto da mentira, das invencionices, daquilo que é dúbio, daquilo que é falso, daquilo que é enganoso. Nós precisamos compreender que o céu baixa na terra quando a igreja se reúne. O céu baixa na terra quando você entende que Deus está falando com você. E Deus quer trazer um despertamento no teu coração, para que você se posicione, não apenas como um membro de igreja, alguém que porta uma carteirinha, alguém que segue as formalidades, mas que você possa entender que ser filho e filho transcende o natural. Você precisa ter uma experiência real com Deus. O mundo está carecendo de pessoas que têm uma experiência real com Deus, porque a igreja do nosso tempo, ela não vai poder promover o avivamento. A igreja do nosso tempo vive uma utopia, está muito distante do propósito, e nós estamos acomodados, sem saber o que nos espera. Amados, eu estou trabalhando num estudo para trazer para vocês, numa palavra, e eu confesso a vocês que eu paro, eu fico atordoado, eu choro, eu fico perturbado, porque nós estamos vivendo próximos ao tempo do fim. As coisas estão afunilando, a igreja está brincando de ser igreja. Nós precisamos ser despertados pelo Espírito Santo para deixar essa mesmice, porque nós vivemos deformados dentro do sistema religioso. Não era apenas quando você era de um outro movimento, de uma outra seita, de uma outra heresia, não. Você veio para cá com os mesmos hábitos e costumes. Muitos não abandonaram aquilo que trouxeram do Egito, e nós precisamos, em nome de Jesus, ter esta consciência de que uma igreja que não passa pelo despertamento não vai ouvir a voz de Deus e não vai entender a mensagem dos últimos dias. Hoje eu quero falar a respeito de mentes cauterizadas. Diga comigo, mentes cauterizadas. Eu não sabia que eu tinha mente cauterizada. E durante muito tempo da minha vida, eu passei por situações que eu não conseguia superar, por conta de algo que eu não admitia, e por não aceitar Deus falar comigo. Você precisa estar aqui
e entender que deste altar Deus tem uma palavra para você. E muitas vezes não é aquilo que você quer, é aquilo que você precisa. Você precisa colocar a tua casa em ordem. Lembra do rei Ezequias? Coloca a tua casa em ordem, porque não viverás, morrerás. Espiritualmente, amados, muitos já estão mortos para Deus. Podemos ter a obrigação religiosa, o ritual de culto, o falso testemunho de cristão, mas estamos longe de ser aquilo que Deus gostaria que fôssemos. Eu sei que nós não somos perfeitos. Eu sei dos tropeços, das quedas, mas a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O diabo é acusador, mas o Espírito é convencedor. Você pode aprender com as tuas quedas, com os teus tropeços, com os teus devaneios. O que você não pode é continuar na mesma a vida inteira. E estar na igreja em pele de ovelha, mas na verdade você não é filho e filha. Você é um estranho, você é um estrangeiro no meio do rebanho de Deus. Deus tratou comigo muitas vezes, porque a gente pensa, eu estou salvo, mas não muito. E aprenda que salvação é pela graça, mediante a fé. E sabe o que é a graça? Dom imerecido de Deus para você. A sua misericórdia é razão de não sermos consumidos. Mas a igreja do nosso tempo tem que parar de brincar com Deus naquilo que é primário, básico. A gente acha que não tem problema, que não tem importância. E a gente não trabalha isso. A gente vai falar de adultério, de roubo, de morte, mas a gente não fala daquilo que vivemos como igreja, na surdina, de forma dissimulada, e fazemos cara de paisagem, como se esta palavra não fosse para nós. É tempo, amados, da igreja refletir no que é arrependimento. E existe uma diferença de remorso e arrependimento. Remorso, você sente muito e daqui a pouco volta a fazer a mesma coisa. Foi o que Judas sentiu. Ele teve remorso por ter vendido Jesus por 30 moedas de prata e se enforcou, porque o remorso mata. Agora, Pedro também traiu Jesus. Nós dizemos que somente Judas traiu, Pedro também traiu. Quando ele negou Jesus, e quando ele cai em si, ele chora amargamente, olha para dentro de si e se arrepende. Remorso traz morte, arrependimento traz vida. Amados, eu estou um pouquinho melhor, mas longe ainda de ser aquilo que eu almejo no meu coração. Eu disse dia desses que o nosso alvo é praticar a palavra de Deus em 100%. Mas enquanto a gente não pratica 100%, nós vamos lutar para resistir às tentações e vencer o pecado. Amém? A palavra de Deus diz em 1 de João, capítulo 3, versículo 21. Se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Eu gosto de uma tradução que diz assim: se o teu coração não te condena, tende paz com Deus. Se o nosso coração não nos condena, tende paz com Deus. Amados, a igreja precisa viver o amor de Deus, porque o amor de Deus é a arma com a qual vamos vencer
toda carnalidade, todo mundanismo, todo pecado. O diabo não terá poder sobre nós se vivermos o amor de Deus de verdade. Mas a igreja, ela está tão longe disso. E quando eu falo igreja, eu estou falando da igreja no geral. Hoje nós vemos que a igreja de Cristo não ama. E precisamos entender o papel terapêutico da igreja. Precisamos ser mais hospital do que tribunal. Nós sempre estamos com o bolso cheio de prego e martelo na mão para crucificar o nosso irmão, para criticar qualquer coisa que ele faça. Mandei esta semana uma relação de oração na madrugada, para que os irmãos possam interceder. E alguns tiveram uma experiência maravilhosa. Me disseram: pastor, enquanto eu orava, eu não tenho explicação, mas eu comecei a chorar, eu comecei a tremer, algo de diferente começou a acontecer. Eu vou te falar o porquê. Deus te visitou através do Espírito Santo. E a tua oração foi intercessória. Nós podemos orar como nós oramos, mas é diferente quando o Espírito nos toma e ora por nós, usa a nossa boca. A palavra diz que não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo que está em nós conhece as nossas fraquezas e intercede. Se você compreender o que Deus pode fazer através de você, o diabo está preocupado, porque cada um que está aqui nesta noite oferece um grande perigo para o inferno. Olha para quem está do teu lado, diga: você é um perigo para o inferno. Outra pessoa: você é um perigo para o inferno. Uma outra pessoa: tudo que você precisa é se dispor a orar, porque quem ora vai conhecer a Deus. Quem não ora vai viver uma vida espiritual insossa, sem sal, sem tempero. Por isso que tem gente que fala: pastor, pedi a graça de estar na igreja, de louvar, de adorar, de servir, de contribuir financeiramente. Mas por conta disso, a palavra fala que os cuidados deste mundo querem sufocar a tua fé, como no meio de um espinheiro. Nada pode tirar de você o foco. Você precisa saber quem é em Cristo. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Nova criatura. Mais que vencedor. Nada pode te abater. Deus conhece o teu limite. E às vezes parece que o frio é maior do que o cobertor. Mas Deus é com você. Deus te protege, guarda e te livra. Você é um canal, um veículo, um meio, um instrumento poderoso de Deus para transformar esta geração. Precisamos ser agentes de transformação. Mas como vamos transformar se não fomos transformados? Quando alguém precisa orar por outra pessoa, ela se vê como incapaz. Ela diz: Deus não ouve a minha oração. Eu não ando com Deus. Engano teu.
Deixa eu te dar uma boa nova. Você é filho e você é filha, e Deus não te abandona. Ele está sempre com você. Podemos entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Mais uma vez, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o grande dia. Sabe o que significa isso? Depois que a carta foi selada, ela vai chegar no seu destino. Você é do céu, cidadão do reino, e Deus tem para você aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, o que não desceu ao coração do homem. Ele vai revelar para aqueles que o amam. Amados, é inegável, se nós estamos aqui é porque amamos a Deus. Mas eu preciso ter convicção, consciência e revelação. Convicção, consciência e revelação. Convicção, consciência e revelação do amor de Deus. Quando você entender isso, você não vai viver mais do jeito que você vive. Você vai experimentar de liberação, de cura, de graça, de favor, de milagres. O problema é que a gente busca milagre, sinal, maravilhas, sem ter intimidade com Deus. Preste atenção, se você começar a andar com Deus, a caminhar com Deus, a viver para Deus, tem coisa que você nem vai pedir, o céu responde, porque conhece a tua necessidade, carência e precisão. Olha o que a Bíblia diz, que Deus conhece as nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Deus conhece as nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Eu gostaria de trabalhar com vocês este versículo. Se o teu coração não te condena, tem de paz com Deus. Olha o que esta palavra fala: de coração, condenação. Bom trabalho, viu, queridos? Coração, condenação e paz. Diga comigo: coração, condenação e paz. Não precisa projetar, mas Jeremias 17:9 diz que o nosso coração é enganoso. Eu não sei se você sabia disso. Enganoso é o coração do homem. Sabe o que significa? A tendência humana, por causa do pecado, é do coração ser duvidoso, dissimulado, falso, enganador. Olha só, são características que temos muitas vezes sem perceber. E você tem que olhar para dentro de você, virar o teu coração do avesso. Vou repetir: a tendência humana por causa do pecado é do coração ser duvidoso, dissimulado, falso e enganador. Só um lembrete: a nossa carne não se converteu, e sua inclinação é para as coisas deste mundo e para desagradar a Deus. Para que serviu a queda do homem? A inclinação do homem é para desagradar a Deus e para as coisas deste mundo. Me responde: você é mais para as coisas de Deus? E se você é mais para as coisas de Deus, automaticamente você está desagradando a Deus. Se você é mais para as coisas do mundo, se você é mais para as coisas do mundo, automaticamente você desagrada a Deus. Cuidado com isso, porque o diabo é tão sorrateiro
ele é tão discreto na forma que age, que você não dá conta do quanto está envolvido com as coisas da carne, do mundo e do diabo. Nossa carne não se converteu e sua inclinação é para as coisas deste mundo e para desagradar a Deus. Você nasceu de novo, seu espírito, ele foi recriado. A sua alma, ela está sendo restaurada pelo Espírito Santo. Quando acontece esta restauração? Quando você vai fazer alguma coisa errada e o Espírito Santo fala com você, e você na hora breca, na hora puxa o freio de mão e diz: eu não posso fazer isso. Tem gente que fala: pastor, o Espírito Santo não fala comigo. Eu vou te provar que o Espírito Santo fala com você. Amém? Quando você mente, vai contar uma mentira numa roda para outra pessoa, uma voz fala: você mentiu. Acontece isso com você? Na hora, você mentiu. Aí a Bíblia diz em Provérbios que o mentiroso, ele mente e diz assim: é brincadeira. Não é brincadeira, é mentira mesmo. E quem mente tem por pai o diabo, porque o pai da mentira é o tinhoso, o chifre de cristal, o cramulhão, o encardido. O Espírito Santo fala, ele diz: vai orar. Aí você é resistente e não vai, e ele para de falar com você. Por quê? Ele não vai te forçar. Um anjo não vai descer do céu e colocar uma espada no teu pescoço e dizer: agora, horário de oração, vamos, vai para o quarto orar. A Bíblia diz que não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo diz: jejua esta semana. Você diz: essa semana não, o cardápio está bom. Perto de pagamento e vale, o cardápio está bom, então não vou jejuar. Tem irmão que quando chega em casa e sente aquele cheiro de bife acebolado: pastor, a gente só come carne quando morde a língua. Aí a gente sente aquele cheiro de bife acebolado, eu oro a Deus e entrego meu jejum e como. É por isso que nós estabelecemos a hora de entrega. Não pode ser assim: quando eu quiser, quando eu achar, quando eu sentir, aí eu entrego o meu jejum. Não. Eu vou entregar meio-dia, vou entregar 3 da tarde, vou entregar 6, vou entregar às 9, vou entregar meia-noite. Por quê? O diabo vai te tentar. Imagina Jesus lá no deserto, Mateus 4 e Lucas 4. Aí chega o diabo e diz: transforma estas pedras em pães. Amados, imagina a cena. Jesus está olhando para as pedras. De repente, ele tem uma vertigem. Ele começa a olhar para as pedras, mas as pedras não são mais pedras, são pães. Lá da padaria do Moisés, casa do pão. Aquele pão gostoso, torradinho, tostadinho, passando a manteiga derretendo. Imagina, o diabo chega, transforma as pedras em pães. Aí Jesus diz: estou entregando o meu jejum, vou comer os pães. Não, ele resistiu a todas as tentações. É tentação de ficar bravo, de ficar chateado, de ficar irritado, de xingar, de falar palavrão, de fumar, de beber, de se drogar, de ver pornografia, de fazer outras coisas. Quais são as nossas tentações? Imagine você, se Deus passasse no telão hoje o que você pensou o dia inteiro. Vamos ver o que o Jorge pensou o dia inteiro. Vamos ver o que o Pezão pensou o dia inteiro. Vamos pensar o que o Zé pensou. Vamos assistir o que o Zé pensou o dia inteiro. Vamos assistir o que o Gustavo
Pensou o dia inteiro. Imagina os desejos, as volúpias, falei chique agora, as luxúrias, as tentações. Mas pastor, nós não sentimos isso não. Amados, preste atenção. O diabo conhece a fraqueza de cada um que está aqui. Minha irmã confessou, pastor, eu tenho uma fraqueza, eu quero confessar para o pastor para eu me libertar. Eu falei, qual é a fraqueza, irmã? Ela falou, eu tenho inveja dos irmãos e das irmãs. Quando o senhor fala no culto, fulano comprou um carro, na hora vem uma voz no meu ouvido e diz, comprou? Estou na igreja há tanto tempo, sou dizimista e ofertante, nada. Por que essa irmã ganhou um carro e eu não ganhei? Preste atenção. Quando a gente fala em ganhar alguma coisa, a gente subestima a graça de Deus. Não é que nós fazemos algo por merecer, porque não é por mérito, é por amor. Mas dá a impressão que ela desqualifica a irmã e diz, ela não fez nada para merecer, eu sou mais espiritual do que ela. Eu jejuo, eu oro, eu venho nas segundas-feiras interceder com as mulheres, eu estou em todas, eu sou serva, eu sou voluntária. Preste atenção, não somos melhores do que o nosso irmão. Não pense você que eu já não fui tentado. E quando o diabo me tenta, eu vou explicar como é que eu faço. Estou passando na frente de uma igreja e tem entupida de gente. Muitos carros na porta da igreja. A igreja apinhada de gente. O diabo faz assim. E a sua? Como é que tá? Eu estendo as mãos para fora do carro e digo, diabo, eu abençoo esta igreja muito mais. Que ela converta muito mais gente, tenha muito mais carros na porta da igreja, que tenha irmãos muito prósperos aqui dentro, evangelistas, missionários para pregar para a nossa cidade, para salvar a nossa cidade. Eu abençoo esse pastor, eu abençoo esses líderes, eu abençoo estes irmãos, eu declaro toda sorte de bênçãos. O que eu quero para mim, eu desejo em dobro para eles. O diabo sai com um chifre torrado. Você está entendendo como é que é? Ah, por que o irmão vai viajar? Pastor, nunca viajei na vida. Hoje é tão simples viajar, né? Falando em viagem, aquela viagem está de pé, Toninho? Depois nós conversamos, viu? Vou tratar com Deus depois. Preste atenção. Como que isso é importante? O irmão tem inveja do outro. Fala assim, glória a Deus, irmão, você vai viajar. Manda foto para mim, eu quero ver. Glória a Deus, põe um comentário abençoado lá nas fotos. Imagina o pastor lá na praia, não é, fazendo o seu exercício, o seu Cooper. Aí vem uma irmã e diz assim, escuta pastor, o diabo não tira férias não. A pessoa não conhece o que diz a Bíblia a respeito do tempo sabático. Mas dá para ver, irmã, que não tira, você está aqui usada por ele. O diabo está usando a tua boca. Você não vai roubar minha paz não, sai da frente senão eu te atropelo. Não, porque tem gente que, sabe, se alegra. Ó, quando tiver ungindo o carro lá no estacionamento, você vai parar. Não passa assim, sabe, com aquele empáfia, empina o nariz, estufa o peito, só dá uma olhadinha de canto de olho. Financiado, 60 meses. Olha a cor do carro. Se fosse eu, compraria de outra cor. Não gosto desse modelo, não gosto desse tipo. Está andando a pé. Para. O diabo diz, passa reto. Você fala, não, eu vou aqui orar, vou me juntar aos irmãos. A Bíblia diz, se alegrem com os que se alegram.
Glória a Deus, irmão, aleluia. Esse menino é muito animado, né? Às vezes eu tenho que dosar a animação dele. Ele é o segundo Lima, em Bragança. Ele gosta de dar tapa nos outros. Quem é que nunca levou um tapa do pastor Lima? Ele deixava carimbado nas costas, né, doutor? Preste atenção. Se alegra. Porque tem irmão que, sabe? Amém. Indiferente, tanto faz como tanto fez. Não! Mostra para que você veio. Seja diferente na sua casa, junto à parentela, vizinhos, amigos, conhecidos, colegas de estudo, companheiros de trabalho. Eu não gosto de usar esse companheiro, porque eu me lembro de companheiro e companheira. Tudo bem, ore por mim. Amados, como é sério isso? Aprenda a fazer a diferença. Olha para quem está do teu lado e diga-se: aprenda a fazer a diferença. O seu coração é enganoso. Não fala nada, mas só olha assim para o irmão. Só olha. O seu coração é enganoso. Agora você vai dizer assim: o meu é muito mais do que o seu. Sabe o que é lepra espiritual? Naquela época, a lepra apodrecia o corpo. A pessoa morria em vida, ela fedia. Muitos são leprosos espirituais. Só que a gente acha que dá para disfarçar com um banho, sabão, shampoo, condicionador, perfuminho. Mas para Deus não dá. Enganoso é o coração do homem. Você precisa saber com quem está lidando. Se você não vigia, você peca contra Deus. Quando falamos de pecado, o crente pensa naquele que está no mundo e quem chegou agora na igreja. Mas na verdade se trata dos acomodados dentro da igreja, mas que não sofre mais por conta da crise do pecado. Deixa eu te perguntar uma coisa: quando foi a última vez que você entrou em crise? Estou falando de crise braba. Tem irmão que diz assim: Deus, eu quero morrer. Se eu for pecar de novo, me mata. Ainda bem que Deus não ouve esta oração. Diga graças a Deus. O irmão tem um desespero tão grande no coração de andar em retidão, justiça na presença de Deus, que ele faz uma oração tola. Preste atenção, e eu peço que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. Se você acha que o teu pecado é fruto de uma ação de demônios, você vai achar que precisa de libertação. E muitos precisam de fato. Mas, se você entender que o teu pecado é uma questão de caráter, você vai precisar de arrependimento. Aquele que confessa, se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Aquele que confessa, se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Preste atenção. Vá para a presença de Deus crendo no seu amor. Você é filho, você é filha, e nada do que você fizer vai ser mais amado ou menos amado. Mas Deus quer que você viva o reino. Deus quer que você tenha uma vida de santidade. Pastor, o que quer dizer santidade? Separação. Eu sou diferente daqueles do mundo. O mundo acha que não tem problema algumas coisas, mas nós sabemos, por revelação do Espírito, por conta da palavra,
que se continuarmos do jeito que continuamos, vamos para o inferno. E nós temos o céu como destino. Preste atenção, o inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Não foi feito para nós. Nós precisamos buscar isso. Deus, eu preciso me arrepender. Entrar em crise. Espírito Santo, começa a trabalhar no meu coração. Me mostra, Senhor, o que é arrependimento. Eu quero ser diferente. De mim mesmo eu não consigo. Você já fez essa oração? De mim mesmo eu não consigo. Aí continua mentindo, enganando, fingindo, traindo, omitindo e fazendo tantas outras coisas. Eu de mim mesmo não consigo. Lembra que o Espírito te ajuda na tua fraqueza. Tudo que você precisa é depender da ajuda do Espírito Santo. Agora, quando a tua mente está cauterizada, você não entra em crise. Por quê? Porque a tua mente, ela está vivendo na frieza, ela é insensível, ela é indiferente, ela é morta. Sabe quando o pé caleja, aí a pessoa vai lá numa podóloga e ela corta aquele calo e ela não sente dor. Por quê? É uma parte morta, está ali, precisa ser removida. O que foi que causou este calo? A mente cauterizada é assim. Quando a pessoa está com a mente cauterizada, ela não chama pecado de pecado. O pecado não incomoda ela. Imagine vocês que um dos nossos líderes, conversando com um discípulo, disse: irmão, não leva tão a sério esse negócio, não. Preste atenção, Deus conhece a nossa fraqueza. Somos todos pecadores. Eu mesmo não venci esta área até agora. Sentei com os dois, com muito amor e muito louvor, e disse assim: irmão, nós como líderes devemos ser o exemplo. Não significa que você tem que ter outro discurso. Você tem que ter uma experiência de ter superado esta tentação, já que você está há tanto tempo na igreja. Então você não pode reforçar aquilo que o irmão queixoso te apresenta. Vamos começar a orar e pedir para Deus trazer arrependimento para nós. E eles começaram a fazer oração e jejum. Preste atenção, não é para pedir carro, não é para pedir casa, não é para pedir aumento salarial, promoção. Começaram a orar e jejuar pedindo arrependimento. Muda aí todo o teu jejum, muda aí toda a tua oração, começa a orar pedindo arrependimento. Senhor, eu preciso. Porque olha, amados, sem santidade ninguém verá Deus. E o que produz santidade é o arrependimento. E santidade, eu expliquei para vocês, é estar separado. Eu não sou do mundo. Estou no mundo, mas não pertenço ao mundo. Amém? E a mente, quando ela está cauterizada, preste atenção que isso é muito importante. Ela não ouve a voz do Espírito. Ela resiste à palavra de Deus, porque ela está morta para as coisas do céu. Preste atenção, é muito fácil a gente subir aqui em cima e dar uma palavra para gente que está acostumada a pregar.
Um pastor falou comigo e disse assim: eu não preciso mais estudar, eu já sei tudo. Eu abro a Bíblia e dou uma palavra para o povo. Eu disse: é por isso que o teu povo está raquítico, é por isso que o teu povo está desnutrido, é por isso que o teu povo, quando não bebe água, está desidratado. Aonde que já se viu um pastor falar isso? Ele não se prepara, ele não busca, ele não ora, ele não jejua, ele não se quebranta, ele não busca uma direção de Deus. Ele já é um pregador profissional. Um outro pastor disse assim: eu vou construir uma igreja. Eu perguntei: você já perguntou para Deus? Ele disse: não precisa, é no quintal da minha casa. Ele tinha uma igreja boa, o povo se foi, a igreja não existe mais. Isso acontece com aqueles que são do altar. Vão tocar aquilo que já sabem fazer, vão cantar aquilo que já sabem cantar, vão dançar aquilo que já sabem dançar. Isso vale para quem está em cima. Os que foram arrebatados, parece que não tem ninguém mais. Tem 1, 2. Aleluia. Você está entendendo isso? A essência do Evangelho é viver. Quando você começar a viver aquilo que você prega, a sua pregação vai ter poder. Quando você começar a testemunhar aquilo que você acredita e viver, o seu testemunho vai ter poder. O problema hoje é que estamos ocos de Deus, vazios de Deus. É como bater em lata vazia, muito barulho e pouca chuva. Antigamente, quando a gente falava sobre a palavra e pregava, o povo concordava com a Bíblia. Deus falou, está falado, Deus disse, está dito. Agora depende, é relativo, não é bem assim, nada a ver. E muita gente vai para o inferno por causa disso, nada a ver. Quem lança dúvida, incredulidade e descrença na sua mente é o diabo. No Éden usou a serpente para dizer para Eva: foi assim que Deus falou? Você não entendeu errado o que Deus te disse? Não foi bem assim que Deus falou. Você não entendeu direito. O diabo sempre vai querer te confundir, e a palavra diz que não seremos enganados e nem confundidos. Olha o que diz em 1 de João, capítulo 2, versículo 27. 1 de João 2, 27. E a unção que vós recebestes dele. Olha para quem está ao teu lado, diga assim: você recebeu uma unção sobre a tua vida. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. Diga, está em você. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas. Olha só, a unção vos ensina todas as coisas. Eu devo buscar esta unção. Que unção é? O dom de discernimento. E não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, diga comigo, e é verdadeira, e não é mentirosa, como ele vos ensinou, assim nele permanecereis. A unção te guiará a toda a verdade. O homem se relaciona com um coração enganoso, mas o filho de Deus, a filha de Deus se relaciona com um coração sincero. Deus conhece você. Ele sabia com quem estava tratando quando te chamou.
Agora, estes conflitos que você tem na sua mente, você tem que direcionar. O Espírito me convence, me trata, eu me submeto, e eu vou agradar a Deus, vivendo uma vida de santidade. Não fuja do tratamento e da correção. Porque tem gente que não admite o seu pecado. E o pecado ataca, como já falei hoje, a santidade de Deus. E afronta a honra de Deus. Quebra, destrói a comunhão com Deus. Deixa a pessoa vulnerável e exposta espiritualmente para toda sorte maligna de investida do diabo. Existe o que nós chamamos de pecado da indiferença. E este pecado, ele mata a tua comunhão com Deus, a tua intimidade com Deus, o teu relacionamento com Deus. Lembra do rei Saul? Ele não se arrependeu por um coração rebelde. Mas Davi, ele se arrependeu. Ele se quebrantou. Ele se humilhou. Davi dizia: os meus ossos foram quebrados. A Bíblia relata que a fronha do seu travesseiro ficava ensopada de tanto este homem chorar dia e noite. Um homem que sempre amou a Deus, num escorregão, num tropeção, numa queda, ele estava ali escondendo aquilo, até que chega o profeta e fala com ele, e ele diz: este homem sou eu. E ele olhou para a miséria dentro dele. O apóstolo Paulo disse: miserável homem que sou. Entenda uma coisa. O apóstolo Paulo dizia: o que eu quero fazer não faço, e o que eu não quero acabo fazendo. Por isso eu esmurro meu próprio corpo e o reduzo à servidão. Sabe o que significa isso? Eu tenho que me disciplinar. E ele era militar. E a disciplina para um militar não é como nós civis. Eu já fui militar e eu sei o quanto é rígido a disciplina. Nós precisamos trabalhar essa questão de disciplina na vida da gente. Por que a gente não rompe e não chega a lugar nenhum? Não tem disciplina. Quem não é disciplinado é volúvel, irresponsável, gelatinoso. Olha só, estamos chegando ao fim. Aguarda só mais um pouquinho. Enganoso é o coração do homem. E achamos que podemos enganar a Deus, oferecendo para Ele, como diz lá em Malaquias, sacrifício enganoso. É por isso que eu chamo nesta noite para mais perto os nossos servos e voluntários, para que cumpram as escalas com responsabilidade, amor, acima de tudo com temor. Alguns irmãos pensam: pastor, eu quero ajudar. Não se trata de apenas ajudar, se trata de um chamado, de um ministério, onde Deus, Ele te estabelece, Ele te chama, Ele te coloca. Nós oramos, nós jejuamos, te colocamos lá. Pastor, não vou fazer, não estou sentindo, não estou preparado, não quero. Eu lembro de um pastor da nossa igreja, que chegava no dia dele pregar, ele subia no altar e dizia assim: amada igreja, não estou em condições psicológicas para pregar nesta noite. Eu gostaria de dar a palavra
para o nosso pastor. Quer dizer, te vira, se arrebenta, é contigo. E graças a Deus, eu sempre estou pronto. Sempre tem 1, 2, 3 esboços na minha Bíblia, para uma urgência, para uma emergência. A Bíblia diz que devemos sempre estar preparados. Isso é muito sério. Chega mais cedo. Se prepara para aquele dia. Vem orado, vem jejuado, vem ungido. Não venha fazer fofoca, bater boca, falar do que não edifica. Nós precisamos estar unidos no mesmo propósito. Deus nos confiou salvar a cidade de Bragança Paulista juntamente com outras igrejas. E para isso nós precisamos ser sérios naquilo que fazemos. Não pode ser qualquer coisa. Não quero. Preste atenção. Sabe o que significa ser servo? A palavra no original, doulos, escravo, é perder a sua liberdade, o seu livre-arbítrio. Naquele dia, naquela hora, eu estarei servindo ao meu Senhor, e farei com excelência, darei o meu melhor. E sabe quando você faz com excelência e dá o seu melhor? É quando você ama o teu irmão, quando você acolhe, quando você serve. A gente podia alongar o assunto. Por exemplo, enganou-se o nosso coração com respeito à bênção financeira. A gente quer ser abençoado, mas a gente não quer abençoar. Lá atrás você orou, pediu para Deus te abençoar, te mostrar, dar uma direção, prosperar a sua vida. Aí hoje, graças a Deus, você é uma pessoa próspera, uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa abençoada. Mas, na hora da bênção, o que é que acontece? O dinheiro é o aferidor da nossa integridade com Deus. É interessante isso que eu vou falar. Deus testa o seu coração na crise, mas Ele testa muito mais na prosperidade. Cuidado para você não ser rejeitado por Deus, porque Ele fala com você: entrega o teu melhor. Você faz o quê? Entrega o pior. E muitos não fazem nada para Deus. E é interessante que vem o diabo e a pessoa tem prejuízo, rombos, coisas terríveis. Por conta do quê? Por conta de não ter discernimento. Não estou falando que isso não pode acontecer na vida da gente, preste atenção nisso. Um irmão falou assim: ô pastor, um carro foi roubado na frente de um centro de macumba. Olha só o juiz de Deus. Aí o pastor falou assim: então irmão, na frente da nossa igreja 2 carros foram roubados. Será que esses irmãos também são macumbeiros? Claro que não. Amados, nós podemos passar por privações, mas quando passarmos, Deus será conosco. Mas precisamos vencer a falta de administração, mas acima de tudo, nós precisamos ter temor de Deus. Por exemplo, do dia 10 ao dia 15, nós temos muitos desafios. E Deus, Ele conta com os irmãos, com a oferta dos irmãos. Oferta agradável, faça com alegria, não por tristeza ou necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Olha como é lindo isso. Então, é inconcebível que nós que somos do altar, que servimos a Deus, que somos da linha de frente, ponta de lança, líderes, não sejamos amorosos a ponto de entregar para Deus aquilo que nos custa.
Porque quem não ama não entrega, não serve. Tanto faz como tanto fez. Se fecha a igreja, ele vai para outra. Mas a gente entende que a nossa igreja, o nosso ministério é uma família, é um lugar para pertencer, amém? Então a gente cuida. Então lembra de Ananias e Safira? Eles mostraram o quanto o coração é enganoso. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Eu gostaria de orar com vocês. Curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Diga comigo assim: livra-me, Senhor, do coração enganoso, dissimulado, falso. Que minha mente não esteja fria, insensível e indiferente. Que minha alma não esteja cauterizada, morta para ti e para a sua palavra. Me desperta, Senhor. Fala o meu coração. Eu quero ser um filho melhor. Eu quero ser uma filha melhor. Eu quero estar comprometido com a tua obra, com o teu reino, neste tempo profético. Limpa minha mente. Trata meu coração. Me ensina, Senhor, a viver para ti e menos para mim mesmo. Em nome de Jesus. Diga amém. Vamos pedir a entrada dos elementos. Teu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz, mostra-me tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava. Você que já pegou, pode ficar em pé. Dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Amoroso Pai, Deus gracioso, de bondade e fidelidade, nos aproximamos do teu trono neste momento para agradecer pela vida, pelo dom da vida, por mais um dia sobre a terra dos viventes, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo teu cuidado, por tudo aquilo que tu tens feito por nós, porque entendemos o sacrifício do Calvário, o sacrifício da cruz, onde o teu sangue foi derramado e o teu corpo moído por nós. Tua palavra diz para ceiarmos,
trazendo à memória a via crucis, tudo aquilo que sofrestes, padecestes, pela tua igreja, pelo teu povo, para que o mundo seja alcançado, para que o pecador se salve. Deus, abençoamos os elementos, em nome de Jesus. Agora eu quero que você faça uma oração e diga: Deus, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, iniquidades, transgressões. Fala com Deus aí no teu lugar. Faça a tua própria oração. E não se sinta indigno. Que a ceia possa ser para você um dia de festa, um dia de concerto, acima de tudo, um dia de renovação da tua aliança com Deus. Porque o filho se assenta à mesa, a filha se assenta à mesa, e você deve trazer uma alegria no teu coração, um sorriso no rosto e brilho nos olhos. Olha, para quem não sabe abrir, se você faz assim, o pão já fica na tampinha, é mais fácil, você não derruba. Eu gostaria que você pegasse, levantasse, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Pode comer do pão. Semelhantemente, depois de ter ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Pode beber do cálice. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Gostaria que vocês se assentassem. Estamos nos momentos finais do nosso culto a Deus. E ofertar também é culto a Deus. O ofertório, a mordomia cristã, faz parte da ordem de culto, onde nós temos a oportunidade de entregar para Deus uma parte da nossa vida, algo que nos custa. Eu costumo falar do corpo cansado, das mãos calejadas e do suor do rosto. Eu sei que tem pessoas aqui nesta noite passando por crises financeiras, embaraços, dificuldades, mas uma coisa eu sei: Deus vai te dar sabedoria, discernimento e estratégia para romper, e você vai prosperar para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você faz por amor. Eu quero dizer que a tua oferta, a tua semente, ela cancela no reino espiritual aquilo que o diabo tem preparado para impedir você de ser bem-sucedido, de ser vitorioso, de conquistar e de receber aquilo que o céu tem para a tua vida. Aprenda a tomar uma decisão. Tem gente que fala: pastor, quando eu colocar as coisas em ordem, eu vou dizimar e ofertar. Nunca você vai conseguir colocar em ordem. O diabo sempre vai te prender aí. Você vai patinar e não vai sair do lugar.
Mas quando você disse, mesmo enfrentando o que eu estou enfrentando, passando pela situação que eu estou passando, eu vou começar a contribuir, eu vou começar a plantar, eu vou começar a colocar minha fé em prática. E eu acredito que Deus vai fazer alguma coisa por mim, que Deus vai fazer alguma coisa na minha casa, no meu lar, na minha família, porque tem muita coisa, amados, que não é só natural, é espiritual. E eu creio que Deus pode levantar neste lugar um povo muito abençoado. Um dos nossos líderes disse, pastor, eu só preciso orar para Deus mandar gente abençoada para cá. Eu disse, já somos abençoados aqui. A gente já é rico, só não tem dinheiro. Mas o milagre vai acontecer. Você vai viver a tua prosperidade. Você vai viver a tua abundância. Você vai viver a tua multiplicação. Então, se tem alguém aqui para ser abençoado, diga assim, se tem alguém aqui para ser abençoado, que seja eu. E que o teu coração seja um coração que ama o reino. Que você possa pensar na obra de Deus. Aqui, meu filho, a irmã aqui está com cãibra. Preste atenção, nós temos os nossos jovens que começaram a trabalhar. Aprenda a ser fiel. Uma das lições que eu trago comigo, guarda isso que eu vou te falar. A minha mãe é testemunha disso, minha irmã também. O meu irmão, ele trabalhava numa metalúrgica em nossa cidade. Ele tirava o dízimo, entregava tudo para minha mãe. A vida inteira ele sempre foi dizimista e ofertante. Hoje ele é um empresário bem-sucedido. É uma pessoa abençoada. Por quê? Porque a palavra de Deus cumpre o propósito para o qual ela foi enviada. E pense comigo, o diabo não quer que você prospere, mas Deus quer que você como filho seja próspero. E não é pecado ser próspero, não é pecado você ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter você. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu acompanho os irmãos, porque eu choro com os irmãos. Eu digo, irmão, você precisa plantar, porque se você não planta não vai colher nada. É uma lei espiritual, funciona para mim. Se eu sou o primeiro que prego, eu tenho que ser o primeiro a viver. Funciona para você. Preste atenção, diga comigo, o meu deserto vai acabar. Agora depende de você. Preste atenção, nós nesta igreja não vendemos bênção, não fazemos barganha. Eu sempre digo que o altar não é balcão de negócios. A Bíblia para nós não é produto, e a igreja não é público consumidor. Eu não preciso ser apelativo. Tudo que você precisa é ouvir o Espírito Santo de Deus. E não faça, eu vou fazer para prosperar. Não, faça porque você ama. Faça porque você ama. Vamos ficar de pé. Pai, o Senhor conhece a vida financeira, econômica e material da tua igreja. O Senhor sabe das privações, da vergonha, da humilhação, do apontar de dedos. Muitas vezes dentro da própria casa, no meio da parentela. Olhe para esta pessoa que está desempregada. Coloca diante dela uma porta excelente que não pode fechar. Que não se feche. Que ainda esta semana, Pai, algo aconteça de sobrenatural. Porque se esse irmão está entregando, Pai, algo que custa, algo que é difícil, um sacrifício de fato, eu sei que o Senhor responde, porque onde existe voto e oração, o Senhor responde. Olha para aqueles que precisam de um milagre, olha para aqueles que precisam colocar suas finanças em dia, olha para aqueles que não sabem administrar o seu dinheiro, que nunca mais eles caiam na vala da dívida, da inadimplência, do atraso, do prejuízo, da falta, da necessidade.
da escassez. Olha para a tua igreja, olha para o teu filho, olha para aqueles que já estão vivendo uma vida desafogada. Multiplica, Pai, abençoa, Senhor, que eles possam viver o melhor tempo da vida deles, em nome de Jesus. Honra, Senhor, os teus filhos e as tuas filhas, aqueles que não puderam entregar nada hoje, mas que estão orando: Deus, me dá, que eu vou te devolver, me dá, que eu vou te entregar. A tua história está para mudar. Vou repetir: a tua história está para mudar. Mais uma vez vou repetir: a tua história está para mudar. Chega de preocupação, ansiedade, perturbação, crise de ansiedade, depressão. Deus, deste altar eu quero abençoar as finanças do teu povo. Abençoa o trabalhador comum, abençoa aquele que sonha como José, abençoa aqueles que têm projetos, abençoa, Senhor, os nossos empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, autônomos. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Que a unção de Jeová Jirê, o Deus da prosperidade, seja sobre cada um. E que você viva o melhor tempo, porque está por vir, em nome de Jesus. Amém? Se você não entregou o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente, entregue até o dia 15. Tem um irmão que falou: pastor, eu não entreguei mês passado, eu posso entregar? Eu falei: claro, meu irmão, deve, por favor. Então, deixa Deus tratar o teu coração. Amém? A igreja não é um lugar de chegada, é um ponto de partida. A igreja não é um lugar de chegada, é um ponto de partida. E vocês vão receber agora a bênção apostólica para irem pregar Jesus, ganhar vidas para o Senhor. Amém? Pai, eu quero abençoá-los com a tua bênção, que eles possam viver o teu ide, e que eles possam, Senhor, ser porta-vozes neste tempo profético, na cidade de Bragança Paulista, região, estado de São Paulo, Brasil e mundo, a respeito do teu amor. Eu quero, Senhor, neste momento orar, atendendo um pedido do Genésio, que em nome de Jesus o Senhor possa curar esta pessoa que está precisando, Senhor, de um milagre. Em nome de Jesus, nós oramos pelo José Galhardo. Senhor, opera um milagre na vida dele. Opera um milagre na vida da Cíntia. Opera, Senhor, um milagre na vida daqueles que estão na nossa lista de oração e intercessão. Cumpre o teu querer. Faz um milagre. Nós acreditamos num Deus de milagre. Diga comigo: graças a Deus. Sai daqui abençoado, vá para casa abençoada, abençoado, e não sai daqui sem abraçar pelo menos 50 pessoas. Deus abençoe. Situações